Reino dos céus. Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz, Igreja Viva de Jesus! Depois da roda de fogo, depois das maravilhas desta manhã, linda e maravilhosa de domingo, todo mundo suado, meu paletó está aqui, ó, molhadinho, é suor e unção, aleluia! Eu quero trazer para a igreja uma palavra profunda sobre um texto da Bíblia que diz: cuidado. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor bramindo como leão. Olha para o seu irmão, fala assim: cuidado, irmão. Não, não é assim não. Fala assim: cuidado. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo como leão. Irmãos, isso está escrito aqui, não fui eu que inventei não. Vamos abrir a Bíblia. É assustador saber que tem um chefe do império das trevas que 24 horas por dia pensa o que fazer e como fazer, e arma ciladas. Imagine uma pessoa que não dorme e que 24 horas por dia pensa uma forma de destruir sua vida, de destruir você, de arruinar você, de jogar você na miséria, de colocar você doente, falido, na ruína. E ainda tem os Exus que os macumbeiros mandam, as oferendas que eles fazem para empurrar mesmo o bicho para a sua vida. Marca na sua Bíblia, porque esse é um versículo que você tem que marcar mesmo. 1 Pedro 5:8. Marque na sua Bíblia, 1 Pedro 5:8. Ajuda o irmão que está aí do seu lado. Eu quero anunciar enquanto isso, dia 20, quinta-feira agora, o encontro dos vencedores em São Paulo. Os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes podem levar seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, porque eu quero os jovens e os adolescentes dominando sua casa, dominando sua família. Dia 20 em São Paulo, 21 nós vamos de São Paulo para o jejum na caverna de Adulão. Nós vamos dormir na caverna de Adulão. Cada pessoa lá não tem quarto. Cada pessoa lá não tem quarto que dá para todas as pessoas. Cada pessoa tem que levar uma barraca para dormir na barraca. Meu pai pode ir? Pode. Minha mãe pode ir? Pode. Vai ter o lugar das mães, dos pais e o lugar dos jovens e adolescentes, porque é lá para os jovens e para os adolescentes. Leva seu neto, sua neta, leva seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada. Dia 20 em São Paulo, no Brás, maravilhoso. Sonzão, maravilha, encontro maravilhoso. E de lá, o ônibus vai levar vocês para a caverna de Adulão. Nós vamos virar à noite na caverna de Adulão, em oração, roda de fogo, fogueira santa. E
à noite, na caverna de Adulão, vai ter a noite do cowboy. Terminada a noite do cowboy, entra no ônibus e vai embora, porque você vai ter que chegar no seu santuário para dar o testemunho da maravilha que Deus operou. Olha, Deus vai mudar a cabeça do seu filho, Deus vai mudar a cabeça da sua filha, Deus vai mudar a cabeça do seu neto, da sua neta, do seu pai, da sua mãe. Mudou a cabeça, mudou tudo. Nós não vamos entrar na parte secreta. A caverna tem um lugar secreto, nós não vamos entrar. Nós vamos apenas lá na caverna, naquele lugar maravilhoso, lindo, junto ao lago azul, ao lago de Genezaré, junto ao lago da Galileia, junto ao lago azul que tem lá, naquele lugar maravilhoso de revelação santa. Nós vamos buscar a face de Deus, a bênção de Deus, porque na caverna de Adulão, Davi recebeu a mudança de sorte. Deus mudou a sorte de Davi. O que ele tinha era só unção, mas ele não tinha posse. Ele tomou posse na caverna de Adulão. É lugar de príncipes. É o lugar onde Deus pega a pessoa por baixo e coloca por cima. É um lugar de mistérios. Muito bem, vou fazer a leitura. Diz assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios. Tem tradução que está escrito sede vigilantes. A sua está escrito o quê? Sóbrios. Sóbrio é inteligente. Sóbrio é inteligente, é lúcido. Quem não é sóbrio, ou é bêbado ou é bobo. Quem não é sóbrio não presta atenção. Sede sóbrio, vigiai. 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 Olha aqui. Vigiai. Vigiai. Por quê? Porque o diabo, o rei do inferno, o príncipe das trevas, vosso inimigo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Então ele fica andando em roda ao redor de você, bramindo como leão. Tá parecendo leão, tá, né? Tá. Ele anda ao vosso derredor. Dá uma volta aí, dá uma volta assim, faz assim, vai, todinha. Ele anda ao vosso derredor. Ele anda bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nove, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Palavra de Deus. Podeis assentar. Vamos ver o que aconteceu na obra essa semana. Muita coisa aconteceu. Eu estive no Monte Manaim, preparando para a subida da escada de Jacó, preparando para a inauguração da estrela de Davi.
a aliança davídica, aliança de riqueza, de prosperidade. Eu estive no altar de Moshab Elohim. Olha, Deus vai fazer coisas grandiosas na vida dos nossos irmãos. A Bíblia diz que a estrela de Israel, a estrela de Davi, é a estrela da riqueza. E cada pessoa que vai subir a escada de Jacó, ela vai poder colocar o nome dela no altar da estrela de Davi, a aliança davídica. O altar, ela vai colocar, escrever o nome dela num papel, para colocar lá o nome dela, para selar a aliança dela com Jeová Jiré, a aliança da prosperidade, a aliança davídica. Nossa, Manaim está glorioso, resplandecente. Vamos assistir o que aconteceu, o movimento da obra, o movimento dos Jaés que estão botando para quebrar, o movimento da obra. Olha, tem gente que não gosta, hein? Tem gente que não gosta. Pergunta para o seu irmão: você gosta, irmão? Se você não gosta, eu não estou nem aí. Tem gente que não gosta, porque os jovens estão botando para quebrar, os adolescentes estão botando para quebrar, e nós estamos esvaziando o inferno e enchendo o reino dos céus. Meu Deus do céu, não pode demorar mais não! Põe no ar o Jaés! Nós estamos aqui na Vigília Jaés! É o Jaés de São Benedito, nós estamos aqui, acabamos de acabar a nossa vigília. Nós vamos daqui a pouco para o nosso dia de evangelismo. Vamos evangelizar porque dia 20 nós estaremos com o nosso apóstolo em São Paulo, no encontro dos vencedores do novo tempo! E nós estamos nas ruas evangelizando porque o nosso foco é almas resgatar. Foco, força e fé. Já é. Só os fortes vencem. Só os fortes vencem. Nós estamos aqui preparados para sair às ruas, evangelizar, rumo à caverna de Adulão que está chegando. E porque só os fortes vencem, só os fortes vencem. Já é. Aqui é o Jaé do Santuário de Uberaba, onde nós vamos agora sair para as ruas para evangelizar, para esvaziar o inferno e encher o reino dos céus, porque só os fortes vencem. Estamos aqui, nós somos do bairro São Luís, somos do esquadrão Jaé, juntamente com o Projeto Ação Mulher, para ganhar almas para Jesus, porque só os fortes vencem. Paz e luz! Nós somos aqui o Jaé de Curvelo e hoje nós estamos aqui reunidos em uma só fé, realizando o trabalho de evangelismo. E nós estamos aqui reunidos com a força do Jaé! Paz e luz, meu apóstolo, paz e luz, minha apóstola Sol. Nós somos os jovens do Santuário Cruzada Profética, Pai das Luzes. Estamos aqui mais uma vez evangelizando, esvaziando o inferno e enchendo o reino dos céus. Nós somos os Jaés, jovens apostólicos em evolução. Os jovens do Santuário de Amparo em movimento nas ruas, levando a palavra de Deus àqueles que precisam de uma direção, àqueles que precisam da revelação do reino dos céus. Jovens apostólicos em evolução. Jaé! Luz, meu apóstolo, paz e luz, minha apóstola. Estamos aqui hoje na Avenida de Barcelona, evangelizando e resgatando almas para Jesus. E rumo à caverna de Adulão. 1, 2, 3 e... Já é! Aqui é o Jaé de São Paulo, saindo para evangelizar, resgatar almas para Jesus. Não é verdade, nossa presbítera? A gente está aqui também, ó, com a nossa madrinha do Jaé, que veio participar desse dia junto conosco, dar uma força para o nosso projeto.
Já é, já é, já é. Paz e luz, meu apóstolo! Estamos aqui, o Jaé, juntamente com o projeto Ação Mulher, evangelizando, esvaziando o inferno e enchendo o reino dos céus. Aqui é o Santuário Vista do Sol. Estamos aqui, meu apóstolo, diretamente do Santuário do Jardim Cristalino. Jovens apostólicos em evolução. Já é! Apóstolo, estamos aqui no mercado de Bocaiúva, somos santuário de Bocaiúva, estamos aqui evangelizando, ganhando almas para Jesus. Porque só os fortes vencem. É o Jaé com Ação Mulher. É o Jaé com Projeto Ação Mulher. É o Jaé com Projeto Ação Mulher. Estamos aqui nos preparando para evangelizar e resgatar almas, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é mesmo? E a gente está evangelizando, é claro, no intuito de resgatar os jovens, junto com a galera do Jaé, aqui juntamente com a Regional da Pampulha. Jaé! Glória a Deus! Paz e Luz, Igreja Viva, estamos evangelizando junto com o Jaé, o Projeto Ação Mulher, porque a gente vai esvaziar o inferno, encher o reino dos céus, e é isso a nossa obra. E a gente vai estar dia 20 de junho na Caverna de Adulão, porque só fortes vencem. Jaé! Dia, paz e luz aos meus apóstolos, somos do Jaé de João Monlevade. Nós estamos com o novo livro do apóstolo, Só os Fortes Vencem. É foco, força e fé. Provedor, aqui sou eu, da minha casa, da minha vida, sou provedor da casa de Deus. Provedor, aqui sou eu, da minha casa, da minha vida, sou provedor da casa de Deus. Tenho a unção da segunda glória, tenho poder para vencer. Tudo em mim termina em vitória. Sou provedor, tudo eu posso ter. Eu tenho fé para vencer. Eu tenho amor pra ofertar. Eu tenho tudo que precisar. Tudo que tenho, Jeová Jiré pra me dar. Provedor, aqui sou eu, da minha casa, da minha vida, sou provedor da casa de Deus. Provedor, aqui sou eu, da minha casa, da minha vida, sou provedor da casa de Deus. Tenho a unção da segunda glória, tenho poder para vencer. Tudo em mim termina em vitória. Sou provedor, tudo eu posso ter. Eu tenho fé para vencer. Eu tenho amor pra ofertar. Eu tenho tudo que precisar. Tudo que tenho, Jeová Jiré pra me dar. Provedor, aqui sou eu, da minha casa, da minha vida, sou provedor da casa de Deus. Provedor, aqui sou eu, da minha casa, da minha vida, sou provedor da casa de Deus. Tá aí pra você o movimento da obra em todo o Brasil. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero agradecer a Deus
pelo sucesso nosso na televisão, no jornal. Esse jornal é uma bênção de Deus, porque ele traz conhecimento e ele vem falando sobre a aliança davídica. Está aqui, ó. Aliás, eu quero dar uma palavra muito forte de Deus para você, sem tomar partido político. Eu quero dizer para vocês que quando o nosso presidente, antes de ganhar a eleição, ele foi a Israel, passou pelas águas do Rio Jordão e recebeu a bênção de Deus em Israel e vinculou o Brasil a Israel. O nosso país hoje é vinculado a Israel. Existe até umas bandeirinhas que eles soltaram, a metade a bandeira de Israel, a metade a bandeira brasileira. Alguém já viu isso? Ela tem para todo lado aí. Então, diante desta atitude, mesmo que os políticos do nosso país cometam erros, e não me cabe aqui julgar, você vai ver que o Brasil vai prosperar. Pode preparar, irmão, que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ver seu filho formado. Seu filho vai formar, não é para dirigir Uber, não. Ele vai exercer a profissão. Não estou dizendo que dirigir Uber é ruim, não. Mas tem muita gente dirigindo Uber que não é profissional no volante. Mas não tem outra saída. Não tem outra saída. Então tem engenheiro, advogado, dentista, profissionais, bacharéis em administração, em economia, em marketing, em sociologia, em filosofia, que trabalham dirigindo Uber, não é porque querem, é porque na profissão deles, o nosso país foi levado à falência de tal forma que na profissão deles não tem espaço para eles trabalhar. Quando uma pessoa ela vincula, é muito fácil entender isso, a casa dela, as trevas, o barco afunda. Havia um homem chamado Jonas que era profeta de Deus e estava em rebeldia. Que a Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E esse homem chamava Jonas. E Jonas foi para uma cidade onde Deus não queria que ele fosse. Ele foi para um lugar onde Deus não queria que ele fosse. Se compara a situação, Deus trouxe você para cá. É aqui que você tem que ficar. E a autoridade é de Deus. A vontade é de Deus. Na oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Mas ele afrontou Deus. E ele entrou num navio e foi para outra cidade. E o navio começou a afundar. Porque o dia que um rebelde tiver sucesso, eu rasgo a minha Bíblia e jogo fora. O dia que um rebelde a Deus, aquele que comete rebelião, aquele que é rebelde às coisas de Deus, tiver sucesso na vida, eu rasgo a minha Bíblia e jogo fora. Porque a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Então a vontade de Deus é soberana na minha vida. E tudo dá certo para mim se eu obedeço. Mas se eu não obedeço, não dá certo.
Então eu estou colocando aqui para você a palavra de um profeta de Deus, de um apóstolo, de um homem de Deus. O nosso país, o nosso Brasil, onde nós moramos, ainda que tenha gente torcendo para dar tudo errado, Deus tomou o Brasil nas mãos, porque o Brasil se vinculou a Israel, que é a terra de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu quero trazer aqui um estudo bíblico bem profundo e que exige de nós toda a atenção sobre quem está ao nosso redor. Quem que circula o tempo inteiro tentando nos tragar, bramindo como leão. Você vai assustar com o que eu vou falar aqui, alicerçado na palavra de Deus. Você vai ver como os religiosos leem esse versículo e glorificam o diabo. Por isso que tem muitas igrejas fracas, que as pessoas entendem as coisas sem revelação. E quando o diabo rosna, ruge como leão, eles assustam e clamam por misericórdia. Senhor, tem misericórdia, Senhor. O inimigo entrou na minha casa, o inimigo está dominando meu filho, o inimigo está colocando doença na minha casa, o inimigo está atrapalhando a minha vida. Senhor, tem misericórdia. Que diabão, hein? Que inimigo poderoso, hein? Que gigantão, hein? Eu sou a menorzinha na casa de Jacó. Eu sou, como é que eles falam? Micróbio. Eu sou fraquinha. E o diabo, e parte para cima. Olha, não são poucos que agem assim, não. A maioria das pessoas agem assim diante de um ataque do inimigo. Correm, clamam por misericórdia, choram, treme, geme, perde a noite de paz, perde a noite de sono, reclama da vida para um e o diabo, isso, reclama da vida para outro, isso, reclama da vida para outro, isso. E quanto mais a pessoa fala que o inimigo está fazendo, mais ela vai abrindo a porta da casa dela para o bicho reinar na casa dela.
pastores que pregam mentiras, porque não tem revelação. Não é porque eles são ruins, não. É porque não tem revelação. Cuidado, irmão. O diabo anda ao vosso derredor, bramindo como um leão. Salmos 34, 7. Quem será que está ao redor daquele que é fiel a Deus? Porque não existe diante de Deus um terceiro tipo de pessoa. Deus não faz separação de pessoas. Não existe para Deus o rico e o pobre, o negro e o branco, o nacional e o estrangeiro. Deus não faz diferença de classe social. Deus faz diferença entre o fiel e o infiel. Deus faz diferença entre o fiel e o infiel. Se você é fiel, se você é fiel, se você é fiel, e eu sei que é impressionante. Davi, me perdoe, eu errei, não é Davi, Moisés. Moisés, aos olhos do homem havia pecado, porque ele se apaixonou por uma mulher etíope, uma negra, etíope, da Etiópia, uma negra, deveria ser muito bonita, ficou louco com ela. Não porque ela era negra que era o pecado, mas porque Moisés havia divorciado da ex-mulher dele, e a irmã dele não aceitou. Ela havia abandonado ele. E a irmã de Moisés se voltou contra ele e julgou ele. E ela ficou leprosa. E Deus chamou a ela e chamou Arão, irmão de Miriam, a mesma Miriam que dançou, cantou, louvou. Deus fez ela ficar leprosa porque ela achou que ela era muita coisa. E nem eu e nem você, nenhum de nós é muita coisa. Grande é Deus, grande é Deus, grande é Deus. Mas ela dançou, Miriam dançou, tocou tamborim, dançou lindamente como as Marias de Manaim. Ela dançou. E porque ela dançou, ela achou que ela era muito importante, podia julgar Moisés, e julgou. E ainda chamou o sacerdote Arão, irmão dela, irmão de Moisés, para julgá-lo, por causa dessa mulher. E Deus falou para ela: Moisés é fiel à minha casa. Porque julgaste o meu servo, que é fiel à minha casa, tu ficarás leprosa. E ficou. Deus sabia de tudo o que acontecia na vida de Moisés e da mulher, da ex-mulher. Sabia o motivo da separação. Só que a avaliação de Deus não é segundo a avaliação dos homens. Deus não olha para você como o homem te olha, como a mulher te olha, como as pessoas te julgam. Deus olha como você é, e Ele ama você como você é, e Ele entende você. Quantas pessoas aqui já foram acusadas injustamente? Quantas pessoas já foram caluniadas? Quantas pessoas já sofreram injustiças por alguém que, usado pelo inimigo, fez isso?
para difamar, sujar o nome da pessoa e atrapalhar a vida da pessoa. Mas Deus tomou as dores de Moisés, porque Moisés era escolhido de Deus. Quando nós olhamos para o texto sagrado sobre quem está ao nosso derredor, e vemos aqui no Salmos 34:7, pega aí, marque aí, que é muito importante você entender isso. Senão você vai dizer que quem está ao seu redor é o diabo, quem está perto de você é o diabo. E aqui diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Moisés temia a Deus, era fiel a Deus, era fiel à casa de Deus. Você pode ter muitos erros, não estou dando a você álibi para você prostituir, não. Prostituição é obra do diabo. Mas eu estou dizendo a você que ainda que seus pecados sejam negros como a escarlata, vermelhos como a escarlata, o Senhor tornará a tua alma branca como a neve, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, porque todos nós somos pecadores. Gostou, né, irmão? Tirei um peso do céu agora, hein? Não dá até vontade de bater palma, não dá? Sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Por isso é que você precisa da ceia. Nós não somos merecedores da ceia, nós somos necessitados. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Moisés temia a Deus e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que confia nele. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada faltará para aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada lhe faltará. Fala comigo, eu não tenho medo de nada, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então qual é a diferença do religioso e do revelado? O revelado sabe que tem demônio por todo lado. Sabe que o diabo anda ao redor bramindo como leão. Mas sabe que ele brame como leão, mas ele não é leão. Ele só brame. O bramido dele é falso. Ele não é leão, ele é serpente. Leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Aleluia. Ele é leão, ele é o rei. O diabo é tão falso que ele brame como leão. A Bíblia diz que ele brame como leão. Brame. Mas se você acredita que ele é o rei, que ele é o leão, ele é o leão. Se você acredita que ele vai devorar você, devorar sua casa, ele vai devorar você e sua casa. Mas se você acredita que leão da tribo de Judá é Jesus, só há um rei
Só há um poderoso. Apocalipse 5 é muito forte. E diz assim, a partir do versículo 1: a visão do anjo, livro selado com 7 selos. E vi, isso é muito profundo entender isso, porque todas as vezes que uma pessoa dá brecha para o inimigo, deixa de cumprir o voto, deixa de entregar o dízimo, deixa de jejuar, deixa de obedecer a Deus, se vincula ao mundo, se vincula a pessoas do mundo, se vincula a pessoas do império das trevas, ela abre espaço para o inimigo agir. E quanto mais ela reclama, mais ela vai abrindo a porta. Quanto mais ela diz, isso é do diabo, o diabo fala, epa, não é dele. Mas se falar que é dele, ele fala, então é meu. Se falar que o seu filho é do diabo, quando você fala, o diabo está te usando, está usando, o diabo está com você, tá, e ele vai invadindo a casa das pessoas e tornando leão na casa das pessoas, dominando a família das pessoas, dominando a mente das pessoas, dominando a vida das pessoas, até levar todo mundo para o buraco. Mas ele é mentiroso, ele não é leão. Apocalipse 5: e vi, visão apostólica, à direita do que estava assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. À direita de quem estava sentado no trono. Quem está sentado no trono à direita, quem é? Jesus. Jesus. Ele tomou na mão o livro da vida. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais, seres celestiais, viventes, e entre os anciãos um cordeiro, que havia sido morto, e tinha 7 pontas, castiçal, 7 olhos, o castiçal, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos servos de Deus, do povo dessa igreja, do povo desse santuário, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Quem é o macumbeiro para atrapalhar a sua vida? Quem é o diabo para tocar em você? Quem são os demônios para chegar perto de você? Ele só tem o direito de bramir e fingir ser o leão, porque ele nunca foi leão. Leão da tribo de Judá é Jesus. Aleluia. Só para fechar aqui: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhares de milhares,
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e riquezas. Um pastor mandou uma mensagem me xingando, dizendo que eu prego a teologia da prosperidade. Eu falei: pastor, o senhor queria que eu pregasse o que é a miséria do diabo? A pobreza do diabo? Eu prego as riquezas de Jeová-Jiré, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam todas as ações de graças, todos os louvores, e a honra, e a glória, e o poder, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A diferença da revelação e da religião é que a religião conforta o derrotado. A religião leva a pessoa a se conformar com a miséria, a se conformar com a doença, a se conformar com o diabo dentro de casa, a se conformar com as brigas, a se conformar com um casamento malogrado, fingido, um casamento de aparência, a se conformar com os filhos das drogas. Mas a revelação, ela faz um reboliço. A revelação, ela leva você a se revoltar contra o mal. A revelação leva você a enxergar que para cima de você não tem inimigo para levar vantagem, não, porque Deus te colocou para ser cabeça, te colocou por cima, e por cima você estará sempre. Caia por terra todo inimigo, mas você ficará de pé. Para fechar, Apocalipse 22, logo no final da Bíblia, a última página da Bíblia, 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz. A estrela aqui, ó. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Jesus disse assim: olha, eu sou a raiz. Sabe por que Davi não caiu? Porque ele tinha raízes. Ele tinha raiz. Eu sou a raiz de Davi, a árvore profunda, que tem raiz profunda. Entendeu por que é importante o estudo bíblico domingo? Porque você passa a ter profundidade espiritual. A árvore que tem raiz profunda não cai, vento não derruba, tempestade não derruba, porque tem raiz. E Jesus disse: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Quando nós fazemos alvorada no Monte Manaim, aonde foi colocada a estrela que vai ser consagrada no dia 27 de julho, é onde nasce o sol. É a coisa mais linda que tem. Quando amanhece o dia, a gente está orando e o sol nasce ali. Jesus, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, a geração apostólica, a geração dos vencedores, a geração da revelação. Quando um revelado é atacado pelo inimigo, quando um revelado, um cristão que tem revelação, é atacado pelo inimigo, quando um cristão que tem a revelação é atacado pelo inimigo, quando o inimigo pensa em atacar um cristão que tem revelação, na hora que ele pensa, que ele olha, ele já foi atacado, porque nós somos águia, que ataca a cobra, que ataca a serpente, que destroça a serpente, que estraçalha a serpente. Aqui está um povo forte, aqui está um reino poderoso, aqui está um povo mais que vencedor. Aleluia. Ninguém pode acuar você, inimigo nenhum pode jogar você, subestimar você, jogar você por terra. Inimigo nenhum pode tocar em você, porque você está dentro do reino dos céus. O mundo
jaz no maligno. O mundo jaz dominado pelo império das trevas. O mundo está cheio de demônios. Tá ou não tá? Tá cheio de macumba, de feitiço, de droga, doença mandada, amarração. O apóstolo, mas nós estamos no mundo. Fique em pé. Para encerrar, me põe na parede e pergunta. Fala assim para mim. Ô apóstolo, mas nós estamos no mundo. Não, não é assim não. Tem que falar forte. Bravo, vai. Cara de bravo, vai. Ô apóstolo, mas nós estamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está dominado pelo império das trevas. A Bíblia diz que o diabo não está no inferno, não. O inferno está selado. O diabo foi precipitado pelo arcanjo Miguel. Quando houve a grande peleja no céu, a grande guerra, ele foi precipitado na terra. E 1/3 dos anjos se tornaram demônios, que são os Exus, que são os espíritos das trevas que estão aí na terra. Você já viu religioso expulsar demônio? Ele morre de medo. Morre de medo. Um irmão estava me contando que ele era de uma igreja, e nessa igreja tinha um terreiro da pesada em frente à igreja. Aí ele ouviu o nosso programa de rádio. Aliás, eu quero parabenizar o pessoal da RDC, que em Belo Horizonte, a nossa emissora da Rede do Coração, programa da Bárbara Barcelos, da Berenice Costa, do Bispo Wellington, do Bispo Venâncio, dos que apresentam o programa, se destacou no Ibope, dentre os que têm maior audiência, para a glória de Deus. Mas preste atenção no que eu vou te contar. Esse irmão, ele ouviu a programação e ele viu quando um homem parou um carro de luxo na porta da igreja, que ele frequentava, e atravessou a rua. O carro ficou na porta da igreja. Ele atravessou a rua e entrou para dentro do terreiro de macumba. O irmão ficou indignado com aquilo. Ele falou: mas como esse homem para o carro na porta da igreja e vai para lá? Por que ele não entrou na igreja? Foi lá e falou para o pastor: pastor, está errado. Vamos lá falar com esse homem. Ele parou o carro na porta da igreja. Olha o carro dele. Carro do homem, último modelo, importado. Vamos lá falar com ele. O pastor falou: não mexe com isso não. Mexer com esse povo dá uma encrenca, dá um azar. Não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Vamos ficar quietinho cantando aqui hinos de louvor. Não mexe com isso não. Não mexe não, meu filho. Não mexe não. Deixa quietinho, deixa ele lá quietinho. Vamos ficar quietinho aqui. Ele falou: pastor, eu não vou, eu vou lá. Não vai não, esse povo é um perigo. Eles fazem cada trabalho que destrói a vida da pessoa, até mata, meu filho. Não vai não. Ele falou: eu vou. E ele foi. Chegou lá, a mocinha atendeu. Ele falou assim: por favor, eu quero falar com aquele senhor, dono daquele carro ali. Ela falou assim: ele não pode te atender não, porque ele agora, ele está na sessão e ele está todo com as roupas, ele não pode te atender não. Por favor, eu quero conversar com ele, chama ele lá para mim.
Ele não vai te atender. Ele não vai te atender. Ele não vai te atender não. Volta depois. Não é sobre o carro dele que está parado na porta da igreja. Volta depois. Ele não vai te atender não. Olha aqui. Você vai lá e chama ele para mim, porque eu estou te mandando. Vai lá, chama ele. Agora. Ela lembrou da palavra de Anagcaso. Lembra? Ele lembrou. E deu uma ordem para ela. Ela foi lá e trouxe o homem. Veio o homem. Pois não. Cumprimentou um homem muito educado, o dono do terreiro. Pois não. O senhor quer falar comigo? Quer? Eu queria perguntar para o senhor, por que o senhor não põe o carro do senhor na porta do terreiro e põe na porta da igreja? E o homem, chefe do terreiro, muito educado, falou: olha, deixa eu te explicar o porquê. Aqui é um lugar perigoso. Então, meu carro é caro, é importado. Se eu colocar na porta do terreiro, não vai ter ninguém para olhar. Eu colocando na porta da igreja, tem uns homens de preto lá da igreja que para na porta da igreja, fica todo mundo olhando meu carro, vigiando o meu carro para mim. Tem uns que tiram fotografia junto ao carro. Então eu não tenho preocupação, faço meus trabalhos aqui tranquilo, porque tem uns homens de preto para olhar. A igreja aqui é muito boa, não incomoda ninguém. A igreja é muito boa, não incomoda ninguém. É isso que você quer que pensem de você? É só você ficar quietinho que eles vão pensar. Mas quem vai ter a prosperidade é de lá, não é você. A Bíblia diz: perturbai os moradores da terra com a minha palavra. Aí o irmão falou para ele: pois saiba de uma coisa, é a última vez que o seu carro ficou ali. Não tenho nada contra o senhor, mas eu não quero na porta da igreja o carro de uma pessoa que está usando os diáconos como vigia de carro. O homem falou para ele assim, o chefe: sabe que é sensato isso que você está falando? No mundo espiritual, irmão, quem abaixa é pisado. O mundo aí fora todo está coberto pelas trevas. O mundo jaz no... Mas a palavra de Deus diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13: e Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E Ele, o quê? Nos transportou, nos pegou no braço e nos tirou do império das trevas para o reino dos céus, para o reino do seu amor, aonde você está. Por isso eu te digo, se você é fiel, é cumpridor dos seus votos, não tem demônio que te derrube, não tem macumba que te derrube, não tem feitiço, nem inveja, nem cobra, nem serpente que te derrube. Como disse Paulo, maior é aquele que está do nosso lado do que aqueles que se levantam contra nós. Erga a tua cabeça. Eu sei que hoje o Espírito de Deus me usou para falar com uma pessoa aqui. Erga a tua cabeça e não tenhas medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Fecha os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso,
Eu sei que hoje, Pai, várias ciladas foram desfeitas, várias algemas foram arrebentadas. Eu sei que hoje, Senhor, as trevas se dissiparam, porque a luz da revelação da Tua palavra entrou na cabeça, na mente, no corpo, no coração, na alma, no espírito deste irmão, desta irmã. Pai, nós não somos religiosos não, Pai. Nós não estamos presos a uma placa religiosa não, Pai. Nós somos do reino dos céus, Pai. Nós somos revelados, Pai, e nós estamos aqui por causa dessa revelação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que entrou para dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, que entrou para dentro dos nossos ossos, que entrou para dentro do nosso espírito, para dentro do nosso ser. E nós podemos dizer, Pai, em nome de Jesus, eu posso tudo no Senhor que me fortalece, em nome de Jesus. Aleluia! Bata a palma e dê glória a Deus! Aleluia! Eu quero para encerrar, dizer que eu vou te ver e quero te abraçar em São Paulo dia 20. Dia 20 vai ser glorioso, vai tremer aquele lugar. Agora dê um abraço no seu irmão que está do seu lado e fala: irmão, Deus te abençoe, você é do reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Vamos receber o profeta, a profetisa nesse momento, para a glória de Deus. Aleluia.